Ô Paulo, a gente vai seguir nesse assunto e temos convidados aqui para repercutir essa troca no Ministério da Saúde. Ao longo da nossa edição de hoje do Pra Cima Deles, teremos aqui convidados e já está conosco o deputado federal Kim Kataguiri. Como vai, deputado? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Paulo? Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos escuta. E você, deputado, o que é que achou dessa mudança e da saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde já estava acéfalo há algum tempo, né? O Nelson Teich não tinha nenhuma liberdade, nem autonomia para se reunir ou trabalhar com secretários de saúde, com os governadores. Enfim, o que o Bolsonaro quer é alguém que siga o terraplanismo sanitário que ele defende, né? Alguém que coloque a cloroquina como a salvação de todos os problemas. A gente teve um estudo mais robusto aí nos últimos 2-3 dias mostrando que não é tão eficaz assim a cloroquina no combate ao coronavírus, não é a solução, né? E não tem solução mágica, né? É muito fácil para um discurso populista você defender que haja uma solução mágica, mas infelizmente não há. Eu acredito que muito provavelmente ele vai colocar alguém no lugar que seja contra isolamento social, que defenda o libera geral como ele defende, mas a grande verdade é que não importa quem vai assumir o Ministério da Saúde, porque quem quer que assuma vai seguir o discurso do presidente da República, que é irresponsável, que primeiro negava a existência do vírus, né? Colocava que tem interesse econômico por trás, que deve ser uma conspiração da China, aí depois disse que ia matar menos que o H1N1, aí quando passou os 800 mortes ele falou que não, já estava saindo ali no meio de abril, ele falou não, a curva já foi achatada, já está indo embora o vírus. Passou ali dos 5 mil mortos, ele já falando que não era coveiro, que não ia responder, e daí, que ele não é responsável por isso. Enfim, o governo federal, na prática, tem sido um aliado da pandemia, tem sido um aliado na disseminação do vírus. A gente não tem coordenação do governo federal. Aliás, como a gente tem uma estrutura federativa, né, que acho que em termos de mundo, o lugar que a gente melhor poderia comparar é os Estados Unidos, ele poderia muito bem fazer um programa como o presidente Donald Trump fez, concedendo os dados e a coordenação da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos para os governadores e fazendo a liberação em 3 passos, né? Ou seja, aqueles estados com menos casos e com maior capacidade do sistema de saúde vão fazendo a reabertura da economia, e aqueles com maior colapso no sistema e com condições mais precárias de atender os cidadãos adotam medidas mais restritivas. É esse tipo de coordenação que se espera do presidente da República, né? Presidir a República. Mas infelizmente não é essa postura que a gente vê. Paulo. O Kim, eu queria te perguntar exatamente sobre essa postura que você mencionou, né? Nós tínhamos o Mandetta que era um pouco reticente em relação à cloroquina, à hidroxicloroquina, e deixava isso muito claro, né? Aí houve a troca do Mandetta. Aí o presidente Bolsonaro escolheu o agora ex-ministro Nelson Teich. E também contrário à cloroquina e à hidroxicloroquina, visto as suas ações do Ministério. Qual a lógica disso, Kim? Como é que você enxerga isso? Por que então trocar um ministro que pensa de uma forma por outro que pensa da mesma forma? E a pergunta que fica é o seguinte: não seria melhor o presidente Bolsonaro indicar alguém que fale a mesma língua dele, como por exemplo um Osmar Terra? Eu concordo plenamente com você, Paulo Matias. Não vejo racionalidade, né? Ele trocou basicamente um ministro que tinha a mesma linha de pensamento, e não dá para ele se fazer de desavisado, falar que foi uma surpresa o Nelson Teich defender as posições que defendeu, né? Porque já tinha aquele artigo famoso do LinkedIn em que o Nelson Teich havia defendido as medidas de isolamento social, havia demonstrado seu ceticismo em relação ao tratamento com a cloroquina e a azitromicina. Então, o presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, atuou simplesmente por mero ciúme, por mera picuinha, né? No meio de uma pandemia, trocar a estrutura toda do Ministério da Saúde porque ele achou que o seu antigo ministro estava aparecendo demais. Aí trocou por um novo ministro com a condição de que esse novo ministro não tivesse reuniões públicas com os governadores e que não concedesse entrevistas coletivas abertamente, como o Mandetta costumava fazer, o que é natural. Em toda democracia, mesmo em todos os países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, os protagonistas do combate à pandemia naturalmente são os ministros e os secretários de saúde, né? Afinal de contas, antes de qualquer coisa, uma pandemia, né? Uma crise sanitária. Realmente, o que faria mais sentido pro presidente da República seria colocar um terraplanista sanitário que tivesse de acordo ali com a visão de mundo dele, de que precisa liberar tudo, de que fazer aquela loucura que ele defende, né? Que é a imunização, né? De rebanho.
quando na verdade os países mais desenvolvidos, né, que tentaram fazer isso, você teve uma infecção e um número de mortes muito alto, muito grande, e só 10 ou 20% da população desses países, que têm condições muito melhores do que o Brasil, conseguiram efetivamente imunizar a sua população. Então basicamente o presidente da República continua utilizando uma pilha de corpos como palanque político e infelizmente, enquanto ele permanecer lá, esse vai ser o cenário da saúde brasileira.